Então, hoje, gente, aqui é o Lucas. Estou hoje com o professor Marcos Alan. Ele é doutor em Ciência Política pela Unicamp, mestre em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e hoje é professor no Departamento de Relações Internacionais na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, onde eu tive a chance e a honra de conhecê-lo como meu professor de Ética e Relações Internacionais. O currículo é muito grande, né, professor? O meu tem 2 páginas no LinkedIn. Eu só selecionei as informações mais importantes, e as suas áreas de interesse giram em torno de ética, estudos de paz, segurança nas Américas, Oriente Médio, e política externa. Recentemente, você foi coautor de um livro chamado Estudos para a Paz, Conceitos e Debates pela editora UFS, e hoje vai falar um pouquinho sobre a sua mais nova iniciativa, que está participando com outros movimentos também, que é o projeto Uma Nova Normalidade, que se propõe a querer discutir um pouco de como vai ser esse mundo aí pós-coronavírus, não é isso? Isso. Bom, primeiro, Lucas, obrigado aí pelo convite. Fico feliz de poder estar contribuindo aí, né, dentro do seu canal. Também foi uma honra ser seu professor, né? Sempre tem o outro lado também. O professor ele só é professor se tem alunos, né? E quando tem alunos bons que contribuem, a coisa fica ainda melhor. Então, obrigado mesmo. Bom, como você colocou, né, eu estou participando desse projeto Uma Nova Normalidade, que é uma iniciativa que foi criada dentro do âmbito do Conselho Latino-Americano de Pesquisas para a Paz, né, em espanhol, Conselho Latino-Americano para Investigações para a Paz, o CLAIP. Então, o CLAIP, ele congrega pesquisadores sobre paz, que pesquisam o tema da paz, né, em toda a América Latina. O ano passado tivemos um encontro em São Paulo, na USP, né? Um encontro latino-americano, foi coincidentemente no Brasil, o último. E a CLAIP ela tem as suas iniciativas acadêmicas, mas também tem iniciativas voltadas à promoção de uma agenda voltada a essa conscientização da questão da paz, né? E, infelizmente, com esse contexto da pandemia, enfim, muitas pessoas têm sofrido e muito tem se discutido, desculpa, o que é voltar a uma normalidade, né? A gente sabe, temos que voltar ao normal, né? Temos que voltar às atividades econômicas. E a CLAIP, ela, enfim, como uma associação que sempre tem tentado ser de vanguarda na reflexão de temas sociais, né? Até um aspecto dos estudos de paz, não ser voltado tão somente para explicar o mundo como ele é, mas como que talvez ele possa ser, né? Tem um caráter normativo os estudos para a paz, desde lá na sua concepção, com pesquisadores como Johan Galtung, Kenneth Boulding, Elise Boulding, entre outros, né? Então, dentro até dessa concepção que surgiu esse movimento, né? Primeiro liderado por um colega de Honduras, o Esteban Ramos, que é vice-presidente do CLAIP, juntamente com outros pesquisadores que se uniram a ele, como a Diana Agudelo, da Colômbia, o Paulo Kuhlmann, da Universidade Estadual da Paraíba, eu, dentro da Federal, e tem vários outros professores da América Latina, buscando, junto com alunos que seja de graduação ou de pós-graduação que se identificam com essa ideia de que a gente tem que repensar o que é o normal, né? O que é a nova normal, o que é o voltar ao normal, feita uma reflexão filosófica, primeiramente, né, através de redes sociais, levantando algumas reflexões. E a ideia é que, assim, diante desse contexto da pandemia, se limita muito a ações mais diretas, né? Então, nesse momento, estamos bastante concentrados em trazer essas reflexões em redes sociais, ou mesmo em grupos de jovens estudantes latino-americanos que pesquisam sobre a paz, mas a ideia também é que no futuro próximo a gente possa promover iniciativas de discussão ou mesmo, enfim, trabalhos acadêmicos, como seja, para refletir o que é uma sociedade normal, podemos dizer assim, né? Então, se questiona muito se a normalidade é voltar a um modelo como o capitalismo traz, né, de reforço da individualidade, de muitas vezes esgotar os recursos do meio ambiente, de pensar mais no individual do que no coletivo. Então, são reflexões como essas que o movimento tem tentado trazer dentro dessa perspectiva que eu te coloco aqui.
E essa questão, já que você mencionou alguns pontos que estavam contidos, né, na antiga normalidade, como a questão do individualismo, do capitalismo, do modelo de exploração, quais seriam outros elementos assim que você consegue identificar como professor? Então, pode ser até mesmo com sua opinião mais particular, de que trazia esses elementos de uma normalidade que já estava doente, né? Uhum. Eu sei que você falou também sobre violência e conflito. Se teria como falar um pouco mais disso, dessa realidade enferma dentro dessa área do conflito e da violência? E pode focar só no Brasil, se for possível. Então, é curioso pensar, do ponto de vista filosófico, como que grandes processos que impactam a humanidade muitas vezes traz reflexões sobre mudanças, né? De como que as coisas podem ser refletidas. Então, a gente teve, por exemplo, dois dos processos mais importantes de criação de instituições internacionais, os alunos de relações internacionais, como vocês sabem bem, né? A partir de grandes choques foram as guerras mundiais, né? A criação da Liga das Nações, depois das Nações Unidas. E essa ideia do movimento da nova normalidade tenta trazer uma reflexão nesse sentido também, né? A humanidade está sofrendo um choque por conta de uma pandemia que tem a ver com a maneira também como nós consumimos produtos agrícolas, né, que disseminam esse tipo de vírus, tem a ver também com a maneira como nós exploramos o meio ambiente, né? Então é um momento de mudança. É interessante notar, desculpa, que o movimento da nova normalidade, esse movimento com a nova normalidade, ele parte de uma concepção de que a sociedade ela pode ser transformada, que não é algo inédito, né? Por exemplo, eu cito para você aqui uma rede de pesquisadores, aí é mais ampla do que latino-americana, que é a Great Transition Network, que é uma rede de professores do mundo inteiro que acreditam que a sociedade está num processo de transformação e como que a academia pode, enfim, ajudar nessa transformação de maneira positiva, né? E aí, voltando ao que você perguntou, quando a gente fala especificamente do que era essa antiga normalidade, tem essa questão, enfim, de um modo de produção que privilegia o indivíduo frente ao coletivo, tem a questão de esquecermos muitas vezes a nossa essência enquanto ser humano para se voltar a questões materiais, né? E aí aspectos que fazem a nossa existência, como, por exemplo, as artes, a cultura, para quem, né, tem esse lado, o transcender, o lado espiritual, né, fica de lado por conta de uma questão puramente material, né, como se eu viver, estudar, trabalhar fosse isso. E na América Latina, não só na América Latina, mas aqui isso me preocupa em particular, até que é a área da minha pesquisa, uma coisa que se normalizou também, já que a gente está falando de uma antiga normalidade, é a questão da violência, né? A gente vê isso muito presente nas nossas sociedades. Então, para, enfim, qualquer sociedade vamos dizer assim, do norte global, você pensar um país que tem 60 mil mortes por ano, como é o Brasil, é algo inimaginável, né? E no Brasil, infelizmente, se normalizou de que há 60 mil pessoas por ano que são mortas, seja por razões relacionadas ao crime organizado, seja por conta de feminicídios, entre outros, né? Então, esse é um aspecto também, né? Como o oposto da paz não é necessariamente a guerra, como comumente se diz, mas sim a violência, né? Quando há uma violência presente, não há paz. Então, esse movimento também reflete um pouco, né? Como que a gente pode superar essa violência na América Latina? Como eu disse para você, né? Muitos dos pesquisadores que estão envolvidos com essa iniciativa são de países que, assim como o Brasil, sofrem com uma violência endêmica, né? Honduras, Colômbia, entre tantos outros países que estão envolvidos. E essa violência, ela está relacionada também a outros processos, né? A gente não pode simplificar de que tem a ver simplesmente com porque o Estado é frágil no combate ao crime, né? Tem a ver também com questões relacionadas à desigualdade, a maneira como são divididos os recursos dessa sociedade. Então, refletir sobre essa questão da violência é um aspecto central também, né? E olhar que a violência, ela não é somente aquela violência, como diz, né, dentro dos estudos para a paz, a violência direta, né? Aquela violência que nós conhecemos, que é causar dano físico, a morte de alguém. A violência, ela também tem um caráter cultural, às vezes, quando eu, por exemplo, minimizo uma cultura ou um grupo social, porque, enfim, culturalmente eu vejo como inferior. E tem a violência que está na estrutura da sociedade, né? O que nós chamamos de violência estrutural, que tem a ver com essa desigualdade.
Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa, vamos pensar assim, né, uma doença como a tuberculose. Tuberculose é uma doença que foi erradicada, né, praticamente, pode ser erradicada através de medicamentos enfim, de medidas preventivas. Se uma pessoa hoje em dia morre de tuberculose, tem a ver com uma violência estrutural que ela sofre, porque ela não tem acesso aos medicamentos, não tem acesso à saúde, né? Então, é o tipo de violência que está enraizada na própria estrutura, que às vezes limita a vida de uma pessoa pelo fato de ter condições menos favorecidas, de falecer de uma doença, por exemplo, né? Então, a violência ela tem que ser olhada também nesses três aspectos. A gente não tem só essa violência que causa o dano físico, a direta, mas tem a violência cultural e estrutural, que é algo que devemos pensar para criar uma nova normalidade. Uhum. Eu acho muito interessante essa questão que você falou, porque não sei se você está acompanhando, mas a onda de protesto que está surgindo nos Estados Unidos agora pela morte de um jovem negro chamado George Floyd, né? Floyd, na cidade de Minneapolis, que as pessoas estão saindo nas ruas e colocando fogo em tudo por conta dessas questões que não foram resolvidas já do passado dos Estados Unidos e que no Brasil ainda eu acho que a situação é mais grave ainda, né? Porque, como o senhor disse, ainda tem essa questão da normalização da violência. Eu acho que o que eu consigo observar, pelo menos com o meu curto tempo nos Estados Unidos, é que esse tipo de violência ainda choca, né, a maioria da população. Mas, às vezes, quando eu vou para o público, contexto brasileiro, às vezes eu não consigo perceber tão essa condenação da violência, porque talvez seja um pouco do que você falou, né? Já está mais estruturado e enraizado. Exato. A gente tem acompanhado essa questão nos Estados Unidos também, né? E acho que esse exemplo, né, do jovem de Minneapolis, né, que foi, podemos dizer, assassinado, né, por um policial, ele pediu para que parasse e o policial não parou de apertar o pescoço dele até levando a óbito. Mostra bem essa percepção, essa concepção que eu disse para você de violência, né? Provavelmente se fosse um jovem branco ou de condições econômicas um pouco mais favorecidas, o policial não teria agido dessa maneira. A estrutura da sociedade normaliza que com aquele grupo social, né, por ser um homem negro, eu posso utilizar de uma violência maior, uma violência direta maior. E isso só existe também por conta de um preconceito histórico, né, de não ter superado as raízes da escravidão. Isso é forte tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né, infelizmente. E fazendo um ponto dessa questão estrutural que você falou que está relacionada às desigualdades, eu achei super interessante, só para deixar claro para o pessoal, uma nova normalidade, eles têm um site que eles têm todos os pontos elencados em um manifesto, né? São aproximadamente 10 pontos, que são essas questões todas que eles querem ver nessa nova normalidade. E um ponto que eu achei super interessante foi a questão que a nova normalidade quer transformar a lógica da política representativa para uma lógica deliberativa, né? Da participação. E aí eu trazendo um exemplo daqui que eu observei nos Estados Unidos, com os dados que eu consegui num livro do Joseph Stiglitz, que ele fala que a maioria hoje dos americanos, eles querem um salário mínimo maior, né, falando um pouco das questões da desigualdade. Eles querem um salário mínimo maior, eles querem um maior controle do sistema de armas, da legalidade envolvendo as questões armamentistas, eles querem uma maior regulamentação financeira, eles querem mais acesso aos serviços de saúde mais acessíveis para a população, e também eles querem outras condições e uma educação até mais acessível, até mesmo gratuita. Tem estados, pesquisas de opinião que já mostram que 75% da sociedade americana concordam com essas políticas. E, ao mesmo tempo, você vê a democracia aqui não conseguindo entregar esses resultados que está vindo da sociedade. Então, acho que esse modelo de democracia também, achei super sensacional que está no manifesto. Sim. E assim, é interessante você trazer esse ponto, porque falando especificamente de mim, né, que estou mais no mundo acadêmico,
às vezes nós trabalhamos alguns conceitos como dados e não problematizamos eles, né? Uhum. E o movimento também tem problematizado questões como você coloca, né? Então, o que é democracia, na verdade? Né? Democracia é eu, a cada 4 ou 5 anos ou 6 anos, a depender de que país eu vivo, chego lá, coloco o meu voto e assim segue a vida? Ou a democracia tem a ver com uma participação maior, né, dos assuntos que me dizem respeito, né? Então, acho que quando a gente, como eu estava colocando antes, né, num momento como esse de pandemia, nos permite também dar um passo atrás e voltar e pensar alguns elementos, que é que esse movimento tem tentado, né? O que a gente pode refletir com essa questão que você bem colocou da democracia? Você deu o exemplo dos Estados Unidos, que é considerado por boa parte de cientistas políticos como a democracia mais consolidada do mundo, né? E, ao mesmo tempo, com os dados que você traz, mostram muito bem de que, bom, é uma democracia consolidada do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista dos indivíduos que vivem dentro dessa democracia, há muitos aspectos que eles gostariam de ter e não têm, porque essas mesmas instituições não necessariamente estão servindo ao todo, estão servindo a si mesmas muitas vezes, né? Então, enfim, acho que é um momento também, acho que nesses momentos de crise, para a gente refletir coisas de maneira mais profunda, como é o caso da própria democracia, como é o caso da violência, como é o caso do tratamento que nós damos ao meio ambiente, do peso que nós damos para a coletividade, né? Tem muitas coisas que nós podemos refletir de maneira mais densa, né, do que na correria do dia a dia de uma vida, entre aspas, normal, né, sem pandemia. Não, com certeza. Eu fiquei assustado assim com os dados, né? Porque 75% é um número grande, né? Muito maior do que a maioria da sociedade que quer esses tipos de benefícios de proteção social, e ao mesmo tempo você tem a democracia que não está conseguindo entregar essas demandas. Aí eu fiquei pensando, mas também se eu sou a pessoa que concentra o poder tanto político como econômico, partindo dessa posição, seria do meu interesse minar as estruturas democráticas para que eu não consiga construir esse modelo de sociedade, né? E se você olhar no histórico dos Estados Unidos, pegando os dados desse professor, né, do Joseph, os Estados Unidos não é o mesmo de 40 anos atrás. Nessa crise do coronavírus, você vê os bilionários da tecnologia, né? Eu vi um artigo no The Guardian essa semana falando que o Bezos da Amazon, o Zuckerberg do Facebook, o Bill Gates e o Buff Warren enriqueceram 464 bilhões a mais só durante um mês de quarentena. Aí você te leva a questionar, né? Para quem esse sistema da antiga normalidade estava sendo benéfico em geral. E a gente espera que, assim, criando, na verdade, a gente faz um trabalho pequeno de formiguinha e, assim, ao mesmo tempo que nós acreditamos numa mudança, a gente sabe que ela não é simples, né? Sabemos que há uma tendência de queremos voltar à velha normalidade, mas acho que só o fato de a gente começar a questionar e envolver, como o projeto já tem envolvido centenas de jovens na América Latina toda, em idade universitária, né? Sejam eles de psicologia, relações internacionais, sociologia, né? Temos, principalmente das humanidades, já mostra de que há uma vontade justamente na geração que vai viver nas próximas décadas um pós-pandemia, né? Dentro da sua criação de famílias, dentro da construção da sua vida, que nos dá uma esperança também, né? É interessante notar como que quando começou a se puxar via CLAIP, né, os colegas como o Esteban, a Marcela, o Paulo começaram a puxar, a resposta da juventude foi muito rápida, né? E aí a juventude acho que tem um papel fundamental em pensar essa nova normalidade e questionar justamente os valores que entregaram para elas numa antiga normalidade, né? Será que o que eu quero é justamente trabalhar e tocar uma vida, ou eu tenho uma vida muito mais com um significado muito mais profundo e muito mais amplo do que simplesmente me preparar para trabalhar e ganhar dinheiro, né? Acho que é bonito ver também uma juventude questionando esses pressupostos que a sociedade às vezes quer impor a ela, né? E o movimento tem tentado fomentar um pouco isso também. Isso vai muito com a relação de um documento, não sei se
esse movimento de uma nova normalidade está relacionado com esse documento da ONU que foi lançado recentemente, chamado Um Novo Normal, que saiu um relatório, um documento que eles também pensam como criar uma sociedade mais igualitária e mais inclusiva. E eu acho que tem até uma fala do secretário-geral da ONU, do Antônio Guterres, que ele fala, né, os negócios de sempre não são inevitáveis, sempre foram escolhas políticas. Eu acho que vai muito de encontro com isso de modelo de sociedade que o senhor está falando agora, né? Só porque a gente fez de uma certa maneira não significa que as coisas nasceram naturalmente pelas leis da sociedade dessa forma, né? Exato. Não nasceram de um vácuo, né? Uhum. Exatamente. Assim, o projeto Nova Normalidade, conduzido principalmente, né, capitaneado pelo CLAIP e toda essa juventude, professores, junto com essa questão da ONU, mostra que também assim, há vamos dizer assim, uma demanda da sociedade para pensar o modelo de vida que a gente vinha tendo, né? Não é só os acadêmicos latino-americanos que têm pensado isso, mas a gente vê isso de uma maneira mais ampla. Como eu disse para você, tem esse outro movimento de pesquisadores, o Great Transition Network, que tem pensado sobre essas questões, né? Estava até lendo um artigo recente, enfim, eles têm um fórum de discussões existe um artigo, uma pesquisadora falando after the pandemic, né? Assim, uma pergunta, o que vai ter depois da pandemia, né? As Nações Unidas também colocando, então acho que a gente vê tanta notícia ruim que eu acho que é importante também a gente não perder de foco o que a gente quer construir, né? Porque a gente ficar focado no que há de ruim, isso já está dado. Então, como que a gente une esforços, como que nós podemos unir esforços seja com as Nações Unidas, com o Movimento Nova Normalidade e outros que querem pensar algo diferente do que a gente vinha tendo. E assim, expectativas para o contexto brasileiro, né? Como é que o senhor vê tudo isso, essa nova normalidade sendo pensada? O Brasil, ele, como a gente tem acompanhado nos noticiários, tem tido uma grande dificuldade de incertezas políticas, né? Provenientes de quem está atualmente no governo e também relacionada a uma polarização muito forte que a sociedade criou por diversos processos, né? Há diversos estudos mostrando isso, uma polarização que se fortaleceu em 2014, que começou a ganhar força, desculpa, em 2014, que hoje está muito fortalecida, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, querendo olhar também o lado positivo das coisas, né? Porque o lado ruim, como eu comentei, a gente pode ligar o jornal à noite e vai ver muito bem. Mas eu acho que eu acho que, assim, se há uma perspectiva de mudança, está justamente alguns jovens e, enfim, na população jovem que busca pensar de maneira diferente. E a gente tem experiências muito bacanas no Brasil que eu acho que a gente não pode esquecer, né? Por exemplo, uma das maiores influenciadoras digitais na área de finanças no Brasil é uma jovem, né? Acho que muitos de nós conhecemos a Nath Finanças. Sim, sim. A gente tem movimentos, por exemplo, de juventude no Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em João Pessoa, o pessoal ligado ao projeto Universidade de Ação, Universidade Estadual da Paraíba, que tem tentado pensar de maneira diferente. Então, eu não acho que assim uma mudança da normalidade vai vir a partir das instituições, de cima para baixo. Acho que vai vir de baixo para cima. E cabe justamente fortalecer esses processos, né? Pensar que agentes, como indivíduo ou como coletividade, né? Que agentes sociais que podem trazer, de alguma maneira, essa mudança para o Brasil, porque se eu olhar para o ponto de vista institucional, federal, eu fico bastante desanimado, mas se eu olho por outro lado, a juventude que tem tentado mudar alguma coisa, isso me anima um pouco. E claro que também eu não sou, enfim, né, não estou pensando de maneira romântica de que toda a juventude está querendo ver essa mudança, né? Tem muita gente também querendo voltar a esse velho normal. Mas há também um número grande de gente que quer pensar diferente, quer agir diferente, quer conduzir um mundo não dentro do modelo que foi entregue a eles, né? Sensacional. Eu achei isso que o senhor acabou de falar está muito ligado ao ponto, acho que no manifesto, o item 5, que fala da nova normalidade, que ela seja capaz de reconhecer as diferentes formas de conhecimento.
né? E antes de fazer essa entrevista aqui com o senhor, eu estava pensando, como é que a gente se apresenta para ele, né? Eu não vejo ele há um bom tempo, e ele também já é um doutor, e como é que a gente fica nessa questão da apresentação? Será que a gente veste aquela imagem do CEO, né, da empresa, para passar aquele ar de formalidade? E aí, na hora, assim, veio o pensamento de que minha mãe sempre fala isso para mim e para minhas irmãs, né? Você tem que ser capaz de transmitir o conhecimento para o cara que está lá na ponta, né? Conhecimento não precisa ser essa coisa complexa, essa coisa difícil de mastigar, essa coisa difícil de compreender, porque eu acho que afasta do debate político, né? Eu acho que hoje também eu observo muito isso, não só aqui, mas como falar da minha realidade da Baixada Fluminense do Rio. Tá muito difícil compreender a política para o cidadão comum, né? E se eu tivesse que pensar uma nova normalidade, fazendo um paralelo com esse item 5, de reconhecer as diferentes formas de pensar, de se entender a política, eu gostaria que os governantes e as pessoas tivessem mais tato e contato com a população na hora de transmitir o conhecimento. Se não afasta, em vez de trazer junto para a mesa, né? Eu não sei o que o senhor pensa disso, mas... Não, exato. E assim, as formas de conhecimento, elas são muito diversas e às vezes nós pensamos que a única esfera da sociedade que produz conhecimento é a universidade, né? E a sociedade tem muita gente que produz conhecimento, que pode dialogar com um conhecimento mais complexificado, que é natural que a universidade desenvolva, né? Então, obviamente, que a gente não espera que um jovem dentro da sua casa com os amigos consiga, por exemplo, rastrear um DNA ou descobrir um novo fármaco, né? Mas a universidade, por exemplo, pode estar em contato para entender quais que são as demandas numa sociedade, do que ela está precisando em termos de saúde pública. Então, acho que o conhecimento ele tem que ser pensado também nessa via de mão dupla, muito em linha do que foi construído por gente, enfim, que é reconhecida mundialmente, né, como trazendo essa ideia de conhecimento coletivo, conhecimento que vem de baixo, como, por exemplo, o próprio Paulo Freire, né, que é uma referência mundialmente ao pensar essa pedagogia de que não é um saber só que vem de uma elite intelectual, né, mas que pode ser produzido também pelas pessoas de uma maneira geral, né? E embora eu esteja sendo insistente nesse ponto, eu acho que falta à nossa sociedade ouvir muito do que a juventude quer também, né? O que ela sabe enquanto sociedade e se ela está buscando tentar entender como que eu aproximo esse conhecimento. Sim, não é porque acho que esse modelo antigo da formalidade do conhecimento agora não nos serve mais, porque trouxe a gente até aqui, né? Exato. E já não estava sendo benéfico para muita gente, né? Hoje eu tenho várias pessoas, amigos, que não se interessam por essa forma de conhecimento, não querem, não se sentem tão estimulados e engajados a querer conhecer mais, porque justamente é uma linguagem muito de difícil compreensão para o cara comum da sociedade. Enquanto que eu acho que o conhecimento, pegando na linha do Paulo Freire, né, seria totalmente, como o senhor falou, o oposto. Exato. Exatamente. Uma participação mais coletiva de como se constrói esse conhecimento, né? Até porque, às vezes, o conhecimento local vai saber muito mais do que o próprio conhecimento universitário em determinados assuntos, né? Mas aí... Agora, essa é a parte que eu fico sem pergunta, né? Essa é a parte que eu fico sem pergunta. Eu tenho que confessar que está meio difícil para falar português, sabe? Tem tanto tempo que eu não falo. Eu digito muito com minha mãe, mas não falo. Então, as palavras voltando aos poucos, assim, parece que a engrenagem está... O canal vai te ajudar nisso bastante também. Espero. Estou tentando aqui ser um bom entrevistador, nunca tendo feito nenhum tipo de comunicação social. Tá indo bem. Mas é isso mesmo, a discussão. Outro ponto, vamos ver aqui que eu tinha separado para te perguntar. Um outro ponto é a questão do sistema de proteção. Aí aqui a gente pode fugir um pouco do tema, né? Do sistema de proteção aos mais pobres e aos grupos marginalizados do Brasil, que está também relacionado às questões da desigualdade,
mas nesse relatório da ONU, esse relatório chamado Um Novo Normal, eles reportaram que mais de 4 bilhões de pessoas, que é metade da população mundial, e aí a gente pode fazer um paralelo com 2 em cada 3 crianças no mundo, não tem acesso a nenhum mecanismo de proteção social, ou se tem acesso, é um acesso muito precário, né? Muito inadequado. O que o senhor vê na questão da normalidade, nessa questão de proteção social para os grupos marginalizados no Brasil? A pandemia ela trouxe uma clareza maior de como que o Estado ele tem um papel mais importante na diminuição dessa desigualdade, né? Então, um tema que vinha sendo discutido e dividido muito do ponto de vista ideológico, as nossas instâncias decisórias, era, por exemplo, a questão de uma renda mínima, né? Isso é uma discussão que vem desde os anos 90 no Brasil, e no contexto da pandemia ficou patente de que o Estado deveria estar auxiliando de alguma maneira, né? Dando algum recurso para que a população pudesse, porque no contexto de pandemia eu não consigo. Isso não só no Brasil, né? Assim, Estados Unidos, Índia, só para citar, a próprio Irã, né? Só para citar 3 exemplos de países que adotaram uma ajuda para aquelas pessoas em condições menos favorecidas, né? Então, a pandemia ela tem ajudado a escancarar ainda mais essa desigualdade que às vezes fica normalizada, né? Que fica escondida muitas vezes. E acho que o fato de ter trazido à tona muito dessa desigualdade nos abre uma janela de oportunidade importante de discutir sobre essa desigualdade, como lidar com essa desigualdade. E, infelizmente, aqui não há como ser muito otimista, a tendência é que essa desigualdade piore, né? Porque com a diminuição da atividade econômica, a gente já tem visto isso nos vários números. Ontem, por exemplo, saiu os dados de desemprego no Brasil, né? E houve um aumento, já estamos em 13% da população desempregada, isso da população formal, né? Fora os informais que não estão podendo trabalhar. Então, qual que é o papel do Estado, qual que é o papel mesmo da gente como indivíduo, não só do Estado, né? Como que nós podemos pensar enquanto coletividade um suporte a essas pessoas também que não vão ter acesso aos meios básicos de subsistência. Então, enfim, claro que nas interações com os colegas desse movimento, né, é uma preocupação coletiva, não só no Brasil, né, na América Latina como um todo. Como que esse contexto vai trazer mais desigualdade, já está trazendo, né, mais desigualdade, e como que vamos lidar com isso, né? Acho que, nesse sentido, abre uma janela de oportunidade, mas também de muita preocupação, de como que vão ser os próximos meses, não só no Brasil, mas em vários países em desenvolvimento, até desenvolvidos, né, como um todo. E a América Latina, que já era a região mais desigual do mundo, né? Exato, exatamente. E que eu acho que também nesse relatório fala que tem uma lição de 2008 que a gente aprendeu, foi que os países que tinham mecanismos de seguridade social, algum mecanismo de proteção aos grupos mais vulneráveis, foram os que melhores saíram da crise. Eu acho que do Brasil tem um ponto particular ainda, que essa crise aconteceu num período que a gente já estava sobre uma PEC, né, que já vinha minando esses benefícios, esses direitos sociais, e que eu acho que agora vai ficar cada vez mais difícil, porque ela está constitucionalizada. Eu acho que nenhum país no mundo fez uma PEC de gastos assim, né, que colocou na Constituição sem nenhum tipo de flexibilidade. Com certeza a gente não estava contando com uma pandemia. Exatamente, exatamente. Então tem todos esses complicadores, né? Acho que cabe a gente refletir sobre como lidar com isso, mas ao mesmo tempo também não vai ser suficiente só refletir, né? Vamos ter que também pensar em ações de como lidar com essa desigualdade, né? De como fomentar também Ontem mesmo estava conversando com uma deputada estadual aqui da Paraíba, né? Que tem uma agenda bastante forte nessa questão social. E eu comentava para ela de que, assim, um papo amigável, né, da importância que ela, como legisladora, teria de trabalhar com políticas para lidar com a fome,
que infelizmente vai ser uma realidade muito forte, já é uma realidade, mas vai ser ainda mais forte na Paraíba, né? E ontem, por exemplo, saiu um dado de que 40% da população da Grande João Pessoa, falando da área que eu moro, está desempregada. Então, imagina o impacto disso, né, para a população em geral, e como que vai demandar tanto de governantes, mas da população como um todo, de como lidar com esses desafios que a pandemia traz no campo da desigualdade econômica. Né? Uhum. É uma situação realmente muito complexa. A gente como estudante, a gente quer aprender. Eu acho que quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei. Mas isso é com todos, fique tranquilo. Às vezes, olha assim, caramba, você vai resolver alguma coisa e aparecem várias outras complexidades que te levam a repensar todo o problema e aí você fica meio que sem um túnel. Mas graças a Deus, a gente tem, bom, deveria ter governantes que estão preparados para estar no cargo, né? Isso me preocupa bastante. É o que se espera. E já que a gente falou um pouco da juventude e desse otimismo, só para concluir, e a gente já vai chegando na reta final, o que o senhor falaria para a juventude que está nos assistindo, tanto daqui dos Estados Unidos ou qualquer outra parte do mundo, no Brasil, no Rio, aí na Paraíba, o que o senhor falaria para os estudantes, principalmente tem muita gente que está em casa agora desanimada pelas incertezas que o Enem está trazendo, né? A gente nem sabe se vai realmente acontecer, se essa possibilidade virá, mas qual seria uma mensagem que o senhor deixaria para a juventude brasileira e do mundo? Acho que a mensagem é que assim a gente pode pensar a nossa vida com um propósito individual, né? Um propósito de que eu devo desenvolver as minhas qualidades, habilidades para poder, enfim, atingir meus benefícios materiais ou mesmo de bem-estar. Mas também a gente pode pensar a sociedade a minha vida como um duplo propósito, que eu tenho um papel de desenvolver a mim e a quem está à minha volta. E eu acho que para a juventude é mais do que urgente pensar de que ela é um agente que pode ter esse duplo propósito, né? Ter um propósito de tanto transformar sua própria vida, fazendo o que, claro, todos devem fazer, buscando conhecimento, buscando aquilo que também lhe agrada e lhe traz tranquilidade ou conforto, né? E que eu falo não só do ponto de vista do conhecimento intelectual, mas também artístico, afetivo, entre outros. Mas acho que estamos num momento que a sociedade precisa que as pessoas pensem que ela tem um propósito também pela coletividade. Uhum. Como que eu vou canalizar isso vai depender muito, né? Alguns vão canalizar se envolvendo com um projeto artístico, outros de ajuda para lidar com a desigualdade, mas acho que a juventude ela tem que ter essa ciência cada vez maior de que nós, enquanto sociedade, não somos vivemos isolados, né? A gente tem um propósito conosco, mas um propósito com a coletividade, e um novo normal exige pensar esse propósito com a coletividade também. Só consigo lembrar dos textos da Valdevino. Da Valdevino? Isso. O senhor passou na Relações de Ética e RI, da questão da alteridade, né? Exato, exatamente. Né? Assim, pensar no outro acho que é fundamental num contexto crítico como a gente vive e que, infelizmente, tem uma tendência de piorar em alguns aspectos, né? Como, por exemplo, nesse ponto da desigualdade que a gente falou agora há pouco. Uhum. Acho que por hoje essa é um pouco da discussão. Claro que a gente está se propondo a pensar modelos alternativos de sociedade para essa nova normalidade, mas eu acho que a verdade, assim, ninguém ainda tem uma resposta, né? O que são propostas e pensamentos e ideias que podem surgir, que podem vir à tona, né? Mas eu acho que ainda não está muito certo. Por isso que ainda há tempo e deve, né, haver esperança ainda de que as coisas podem mudar. Exatamente. Acho que é um pouco disso, professor. Muito obrigado, Lucas. Eu agradeço demais aí acho que gostei muito da nossa conversa e espero que seja de proveito para quem for assistir. Sim, com certeza. Eu agradeço demais a conversa, o convite, o apoio ao canal também. Eu sei que eu ainda não sou nenhum profissional da comunicação, do jornalismo, mas a gente vai tentando fazer o mínimo que a gente pode fazer, né, para tentar atingir as outras pessoas, para que elas também possam fazer parte desse debate. Tá ótimo. Que bom. Boa iniciativa.
essa iniciativa sua aí avance. Eu tô para terminar esse vídeo. Tem um que eu estou fazendo um trabalho com os agricultores locais aqui no Tennessee, que eu vou mostrar mais ou menos como é que está essa operação de cultivo e de venda dos produtos durante a quarentena, que agora a gente não está podendo ter contato com ninguém, porque eles vendiam, a maioria da renda vinha da venda dos produtos para restaurantes, só que os restaurantes aqui fecharam, por conta da quarentena. Então, eu vou mostrar mais ou menos uma iniciativa que a gente criou para fazer com que esses produtos chegassem à população e não aos restaurantes mais. Então, agora, assim, eles têm uma renda garantida, não estão vendendo tanto quanto se estivessem vendendo para os estabelecimentos maiores, né, de grande porte, mas tem uma renda mínima garantida. Muito bom. Nesse sentido.